Olá a todos! Neste vídeo, mais uma vez nós vamos estudar o que a Bíblia nos ensina sobre manifestações espirituais. Porque nós temos visto no meio cristão muitas operações, sinais, profecias, prodígios, em que muitas pessoas atribuem todos esses fatos ao poder de Deus. Mas será que tudo realmente é Deus operando? A Bíblia vai nos ensinar através deste breve estudo que nós vamos fazer sobre esses fatos. Eu peço que você que está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative logo o sininho de todas as notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Eu peço que você manifeste aí a sua opinião. Eu peço que você deixe nos comentários a maneira com a qual você pensa sobre este tema, porque tudo isso é válido para o nosso conhecimento e crescimento dentro da palavra de Deus. Também oriento a você que vai começar esse estudo aí agora, que dê um pause nesse vídeo e faça sua oração a Deus pedindo a sábia direção dele através do Espírito Santo, para que ele possa te orientar em toda a verdade. Então, vamos nessa? Pois bem, gente, vamos lá, pela graça e a misericórdia de Deus, estudar mais um pouco aí o texto bíblico. Eu sou o Leandro e eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 6 ao 8. Eu convido você a até dar um pause nesse vídeo, pode ler aí o capítulo 13 de Atos, tá? Aí precisamente do verso 4 até o 12 para você entender todo o contexto. Mas quando nós nos atemos a esses versículos aqui, do 6 ao 8, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Aqui nós podemos ver um conflito entre Deus e o adversário de Deus. Deus usando aqui os seus servos, seus agentes, conforme a gente pode ver aqui, os apóstolos Barnabé e Saulo, aonde eles levavam a palavra de Deus para um homem em uma localidade chamada Pafos. O nome dele era Sérgio, ele tinha um cargo até importante, ele era um procônsul, e ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. E ali estavam os servos do Senhor, os ministros de Deus, pelo poder do Espírito Santo, levando a verdade, levando a palavra de Deus para aquele homem. E nós podemos ver aqui a interferência do poder das trevas, agora o inimigo usando um de seus agentes, aqui por nome de Elimas, encantador, aonde ele procurava fazer com que o procônsul, o Sérgio, se afastasse daquela verdade. Ele tentava estorvar, impedir, tolher ali a palavra de Deus de chegar àquele homem, aquele procônsul. Então, nós podemos aqui compreender que existe um grande conflito entre o poder da luz e o poder das trevas. E neste grande conflito existe essa batalha aí muito intensa para poder levar a palavra de Deus ao centro do nosso entendimento, ao centro do nosso coração. Então nós temos que estar bem assim apercebidos quanto a este detalhe. Como o estudo aqui trata sobre as manifestações espirituais, nós vamos falar muito sobre este conflito entre o poder da luz, que é Deus, e o poder das trevas, que é o outro poder que está aí, infelizmente, habitando neste nosso mundo. Então, aqui ao longo das eras, nós podemos assim observar várias manifestações espirituais. E eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui neste estudo sobre um caso bastante conhecido. Esse caso das duas irmãs, né, a Margarete e a Kate, né, o caso das irmãs Fox, né, que elas vivenciaram
fenômenos em sua cidade, lá nos Estados Unidos, por volta do ano 1848, quando os membros da família Fox ouviram batidas na parede de sua casa, né, ali nas paredes, aquele barulho, e elas, as irmãs Fox, estabeleceram comunicação com o espírito, né? Eu botei ele aqui de forma bem sugestiva, este espírito está entre aspas, de um suposto homem assassinado há muitos anos antes ali naquele local. Será que realmente este espírito aqui, de fato, era de um homem que havia morrido há muito tempo? Nós temos que entender que a Bíblia nos ensina que os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Então, o que estaria por trás deste espírito aqui? Outro detalhe. No Brasil, muito ouviu-se dizer aí de um médium chamado João de Deus, que incorporava o espírito de um médico, né, chamado Dr. Fritz, que atraía muito a atenção de milhões de pessoas que frequentavam suas reuniões e eram curadas, entre elas religiosos, ou seja, pessoas de dentro até mesmo da igreja, e ateus, pessoas de fora da igreja. E estas curas, esses milagres, eles obtinham grande sucesso, grande desenvoltura, como, por exemplo, tumores sumindo com apenas reza, meditação, imposição de mãos e até de cirurgias realizadas com facas, sem o uso de anestesias. Então, o que acontece? Botando uma observação aqui, essas coisas realmente aconteceram e acontecem e elas são de ordem espiritual. Mas será que realmente este espírito aí que a gente vê se manifestando são de pessoas que viveram aqui em outras épocas que hoje o espírito delas estão aí atuando? Será? Vamos ver um pouquinho mais adiante o que a Bíblia nos ensina sobre os anjos. Os anjos não caídos. Vamos pegar essa parte aqui do estudo sobre os anjos não caídos. Em Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 1, no verso 14, a Bíblia fala o seguinte: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia nos ensina que os anjos de Deus, os anjos perfeitos, que não caíram em pecado, que não foram para o lado da desobediência, eles são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Deus, ele permite que os seus anjos, seus servos, seus ministros venham para servir em favor de cada um de nós. Porque Deus, ele quer que todos nós venhamos a herdar a salvação eterna. Então, ele tem grande zelo para que esses espíritos ministradores, esses anjos, tragam luz para que a gente venha conhecer a verdade e andar somente nela para que a gente possa herdar o quê? A salvação e a salvação eterna ao lado de Jesus Cristo. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2, verso 11, nos ensina que os anjos, embora sendo maiores em força e poder, olha outro ensinamento aqui que a palavra de Deus nos dá. Os anjos, eles são maiores do que nós, pobres mortais, né? Réis mortais, pecadores. Os anjos são maiores em força e em poder do que cada um de nós, seres humanos. Certo, gente? E eles podem personificar a forma humana? Essa pergunta aqui, a gente pode achar a resposta para ela dentro da palavra de Deus. Se nós lermos o Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao 15, ali nós podemos contemplar a história de um homem chamado Abraão, né, conhecido como o pai da fé, um de nossos patriarcas, conversando com 3 anjos. Então, podem perfeitamente os anjos de Deus personificar a forma humana, por que não? E em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 3, Ló aqui aparece conversando com 2 anjos. Então, eles podem sim personificar a forma humana. E Hebreus capítulo 12, a carta aos Hebreus, capítulo 13, no seu versículo 2, a Bíblia nos ensina que não vos esqueçais da hospitalidade,
porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Todos esses textos que eu estou passando aqui para nossa pesquisa dentro da Bíblia, vocês podem assim dar um pause no vídeo e ir na palavra de Deus e consultar verso por verso que nós vamos aí obter essas informações. Tá? Então, a Bíblia aqui está nos ensinando sobre a questão da hospitalidade, porque através dela, alguns não sabendo, hospedaram anjos, que foi o caso aqui de Abraão, foi o caso de Ló, correto, gente? Então, a gente tem que ter aí a hospitalidade. A hospitalidade é importante. Outro detalhe, no livro de Apocalipse, precisamente no capítulo 5 e versículo 11, a palavra de Deus nos dá um outro detalhe sobre os anjos de Deus. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então nós podemos aqui ter um vislumbre da quantidade de anjos que estão lá ao redor do trono de Deus. O número deles não são assim revelados, mas nós podemos aqui compreender que são milhares de milhares e milhões de milhões. Então, são exércitos inumeráveis de anjos que servem a Deus. Correto? Pois bem, e destes milhares de anjos, o anjo mais bonito que Deus criou desobedeceu a Deus, e este anjo era tão especial que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que estavam no céu a unir-se a ele nesta rebelião. O Senhor poderia tê-lo destruído, né, tanto a este anjo quanto a terça parte imediatamente. Todavia, o Senhor os expulsou de sua presença nos céus. E ao expulsá-los do céu, permitiu que eles viessem aqui para o nosso planeta, para ficar bem esclarecido que o mal, conforme o próprio nome já diz, de fato é mal e causa sofrimento, tristeza e angústia para todos, inclusive e bem assim, propriamente dito, ao coração de Deus. Então vamos lá. Sobre esses anjos maus e caídos, eles podem personificar a forma de pessoas mortas. O que vocês acham? Vamos ler aí 1 Samuel, capítulo 28, do verso 1 ao 25. Neste contexto aqui, a gente pode observar aí que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele estava em um momento de desespero, né? Por consequência de sua desobediência contra a palavra de Deus. Então, por este motivo, os filisteus estavam aí se preparando para atacar Israel. E Saul não estava recebendo a orientação de Deus, nem através dos profetas, nem por sonhos. Então, através desse desespero, ele buscou uma médium. E apesar de ele ter outrora banido todas as práticas de necromancia do reino, né? A necromancia é uma suposta adivinhação do futuro por intermédio dos mortos. Por quê? O médium, normalmente, né, pela sua prática ali, ele consulta os, entre aspas, espíritos dos mortos. Mas quanto a esse tipo de prática, né, que é a necromancia, adivinhação do futuro por intermédio dos mortos, a própria Bíblia, já em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 12, já deixa claro que essa prática aqui não é permitida, não é autorizada por Deus para o seu povo. A Deus ele pede para que nós não venhamos a consultar os mortos. E Apocalipse, capítulo 22, no seu verso 15, deixa bem enfatizado aí essa verdade. Deus ratifica, ficarão de fora. Fora da onde? Da Nova Jerusalém. Feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. Por quê? A mentira, ela provém do mentiroso. E quem que é o pai da mentira? É o adversário, está lá em João 8,44. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, praticar e amar a mentira é a pessoa que vive na prática ali da mentira, que gosta da mentira. Então, essas coisas aí
desagradam o coração de Deus e nos afastam de sua presença. Então, logo, quem utiliza dessa prática proibida por Deus, necromancia, tem a comunicação com espíritos, não das pessoas mortas, porque os mortos, conforme a palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes 9, versículo 4 ao 18 e outras passagens, não sabem de coisa nenhuma. Então, esses espíritos que esses médiuns consultam, eles são espíritos de anjos caídos, ou seja, são os próprios demônios. Agora vamos para a igreja. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, do seu versículo 1. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, aqui a palavra de Deus vem trazendo uma exortação, um ensinamento doutrinário para cada um de nós, que Deus, através do seu Espírito Santo, deixou claro que nos últimos dias, dentro da igreja, por causa da apostasia, ou seja, do afastamento do relacionamento com Deus, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas, ou seja, ensinamentos do outro poder. E o próprio Jesus aparece em Mateus capítulo 7, versículo 21, nos falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por quê? Deus ele explica para a gente em 1 João capítulo 3, versículo 4, que a iniquidade ela é pecado. E a iniquidade é a transgressão da lei de Deus, ou seja, a desobediência. Não é? Todos que praticam iniquidade, infelizmente, estão na prática da transgressão da lei de Deus. Por isso que é super importante a gente pedir sabedoria, forças, humildade da parte de Deus para que nós venhamos a andar em obediência à vontade dele. A Bíblia não nos ensina que se formos obedientes, se nós guardarmos mandamentos, nós vamos receber a salvação por causa disso. Não, não é por causa disso. A nossa salvação ela é única e exclusivamente pela graça, pelos méritos alcançados por Jesus na cruz do Calvário. Mas vamos lá. Toda a Bíblia, tanto do Gênesis, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos chamam para a obediência. Nós podemos ver isso aí de uma forma nítida, que a Bíblia nos chama para a obediência à lei de Deus, à palavra de Deus. E Jesus, mais uma vez, nos diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos errando. Então, como conhecer este poder? Como que a gente pode assim ter o conhecimento, a convicção de qual poder está se manifestando? Haja vista estarmos em meio a um grande conflito, qual seja, dois senhores, o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Como que a gente pode ter o conhecimento de qual poder está operando? A Bíblia é enfática em nos ensinar este princípio. Se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, a palavra de Deus vai nos ensinar à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes verão a alva. Por outras palavras, se quem está ministrando ali na igreja não estiver de acordo com a lei de Deus e dando o verdadeiro testemunho de um servo fiel ao Senhor, que obedece a sua lei, que obedece a sua palavra, que anda segundo aos mandamentos de Deus, infelizmente, se eles estiverem em oposição ou desobediência a estes conceitos aqui, lei e ao testemunho do Senhor,
Infelizmente, eles não estão na luz. A alva aqui é a luz. Estar em desobediência é estar em transgressão à lei de Deus. Estar em desobediência à lei do Senhor, ao testemunho do Senhor, não significa estar na alva. Agora, se ele anda de acordo com a lei, se ele estuda a lei do Senhor, se ele dá o testemunho do Senhor, com certeza ele está na luz. Então nós precisamos de compreender se aquelas manifestações são de pessoas que andam de acordo com a lei e ao testemunho, segundo a própria palavra do Senhor nos ensina em Isaías capítulo 8, versículo 20. Então vamos lá. Vamos agora ver os dois poderes aqui agindo. Operação de maravilhas. Deus, ele concede este poder para os seus ministros? Mateus capítulo 10, versículo 1 é enfático em nos ensinar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então Deus concede a cada um de seus servos este dom aqui de operar maravilhas, expulsar espíritos imundos, curar os enfermos, com certeza. Aí eu faço a pergunta para você, e o poder das trevas consegue também operar essas maravilhas? Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, ele nos ensina, Jesus vai dizer naquele dia, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, essa mensagem aqui é ou não é para a igreja? Jesus está falando que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor. Olha, isso aqui é uma mensagem para cada um de nós, tá? É para a igreja isso daqui. Muitos têm feito aí operação de maravilhas, expulsando demônios, profetizando, fazendo curas instantâneas, milagres, pulando daqui, pulando dali e fazendo e acontecendo nas igrejas. Mas Jesus vai falar para eles, infelizmente, nunca vos conheci, porque vocês praticam a iniquidade. E nós podemos aqui aprender através deste estudo bíblico que a iniquidade, ela é a transgressão da lei de Deus, conforme o texto do Senhor em 1 João capítulo 3, no seu verso 4. Então, meus amados, a Bíblia ensina para nós que o adversário também, ele faz operação de maravilhas, de milagres, porém ele usa o seu poder. E todos os que não andam de acordo com a lei e o testemunho do Senhor, com certeza estão nas trevas e operando sinais e maravilhas pelo poder, infelizmente, das trevas. E aí, essa imitação é perfeita, não é? A contrafação significa a atividade de contrafazer, de reproduzir ou imitar fraudulentamente uma coisa em prejuízo do seu autor. Aqui, se a gente for estudar o que a gente está falando aqui neste estudo, o livro de Êxodo, capítulo 7, do seu verso 10 e 11, a palavra de Deus nos ensina, Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou um bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Pega a sua Bíblia aí e leia aí o livro de Êxodo, capítulo 7, do verso 10 ao 11. Aqui nós podemos ver os servos do Senhor, Moisés e Arão, recebendo o poder de Deus, onde eles jogaram ali o seu bastão, e eles, fizeram com que aquele bastão se transformasse numa cobra, pelo poder de Deus. E
os servos lá do rei do Egito também fizeram o mesmo, jogaram ali os seus bastões e eles imitaram aquele poder de Deus. Porém, Moisés e Arão fizeram aquela atividade usando o poder de Deus, ou seja, Deus tinha dado a ordem para eles e eles agiram segundo o mandado de Deus. Já os servos, os sábios ali, né, os mágicos, os encantadores do rei do Egito, ou seja, Faraó, fizeram a mesma coisa, ou seja, jogaram o bastão e o bastão deles também se transformou numa cobra. Porém, não foi pelo poder de Deus, e sim pelo poder do inimigo de Deus. E ali a gente pode observar que eles fizeram a mesma coisa, ou seja, a imitação praticamente é perfeita. E quem olha de fora pensa que realmente isso daí é o poder de Deus. Porém, nós podemos observar que o adversário também faz milagres, gente. E isso tem enganado muitas pessoas aí pelo mundo, dentro das igrejas. E a gente está trazendo aqui esse estudo para poder apresentar para a igreja, para apresentar para as pessoas que realmente existem essas manifestações e a Bíblia nos ensina. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos abrir aí o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do seu verso 9 ao 10. A Bíblia diz assim, ó: E havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos davam ouvidos, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. A gente pode observar aqui uma passagem clara da palavra do Senhor, onde tinha ali um homem, né, chamado Simão, que exercia atividade mágica. E com essas atividades, ele iludia o povo da cidade de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, uma grande pessoa. E todos eles, desde o menor até o maior, ou seja, a maioria das pessoas entendiam que ele exercia aquelas práticas pelo poder de Deus. Mas ele não exercia pelo poder de Deus, porque a própria Bíblia fala aqui que ele praticava arte mágica. Outra prática que Deus pede para que o seu povo se afaste, porque aquilo ali é ilusão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do seu verso 13 ao 15, a palavra de Deus diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o próprio adversário se transfigura em anjo de luz, ele usa os seus servos, os seus ministros, também para se transfigurar como ministros da justiça, falando até que são o poder de Deus que está operando ali naquela manifestação espiritual, quando na verdade eles não andam segundo a lei e não andam segundo o testemunho de Isaías capítulo 8, versículo 20, que é a palavra de Deus que nos exorta e nos convida com muito amor para que a gente ande em obediência aos preceitos da palavra de Deus, a lei de Deus. Então, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do seu verso 9 ao 12, a palavra de Deus nos ensina que a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Deus, ele tem feito um apelo para cada um de nós, que a gente não ande no engano da injustiça, no engano da desobediência, porque se as pessoas deliberadamente, ou seja, depois de receberem todo o esclarecimento da verdade, não abraçarem a verdade por amor para se salvarem, Deus vai permitir que a operação do erro venha abraçar essas pessoas, porque já que elas amam a mentira, infelizmente eles vão ficar na mentira, e a mentira vai levar à destruição, porque a mentira é a transgressão da lei de Deus, é a iniquidade, é a desobediência. Isso é uma prática que afasta qualquer cidadão da presença de Deus. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 24, Deus fala assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisso conhecemos que ele, ou seja, o Senhor, está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, ou seja, o Espírito Santo, que nos conduz à verdade e que nos capacita, pelo amor, a gente andar na verdade, ou seja, na prática, na obediência ao que Deus determina na sua lei. Então, gente, eu vou deixar aqui uma reflexão para a gente. Será que todos esses ministros aí que têm apresentado sinais, maravilhas, manifestações espirituais dentro da igreja, será que todos eles andam segundo a lei e ao testemunho que a palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 8, versículo 20? Eu vou deixar aqui agora a reflexão final para que a gente venha a finalizar este estudo. Podemos confiar que todas as manifestações espirituais são de Deus? Que o Senhor possa nos iluminar e nos trazer cada dia mais com o seu braço de amor para o seu caminho. Andemos em obediência à vontade do Senhor, para que a gente tenha comunhão com Ele aqui. E muito em breve a gente possa ter essa comunhão maravilhosa com Ele por toda a eternidade. Esse é o meu desejo e minha oração por cada um de nós. E que Deus nos abençoe.